O clube curitibano estava em seu auge naquela sexta-feira à noite. Rafael ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava seus amigos rirem ao redor da mesa de mogno. Aos 34 anos, ele era um dos investidores financeiros mais bem-sucedidos da cidade, com um portfólio que fazia inveja a muitos. Mas naquele momento, seu sucesso profissional parecia não importar diante das provocações que vinham de todos os lados. "Cara, você vai morrer solteiro", disse Marcos, seu amigo desde a faculdade, levantando o copo de uísque. "Todos nós já casamos, tivemos filhos, e você aí, ainda brincando de conquistador." Os outros riram, e Rafael sentiu o rosto esquentar. "É, Rafael", completou André. "Quando você vai parar de fugir do compromisso?" As risadas ecoaram pelo salão reservado, e Rafael apertou os punhos embaixo da mesa. "Eu não fujo de compromisso", retrucou Rafael, a voz mais alta que pretendia. "Simplesmente não encontrei ninguém que valesse a pena casar. Vocês se contentaram com qualquer uma, eu tenho padrões." O silêncio que se seguiu foi tenso. Marcos balançou a cabeça sorrindo ironicamente. Padrões? Ou medo de assumir responsabilidade? A provocação atingiu Rafael como um soco no estômago. "Medo?" Rafael se levantou bruscamente, derrubando um pouco do uísque na mesa. "Eu não tenho medo de nada. Posso me casar quando quiser, com quem quiser." Os amigos se entreolharam, divertidos com a reação exaltada dele. "Então por que não casa?" perguntou André provocativo. "Porque não apareceu a pessoa certa ainda", respondeu Rafael, mas sua voz soava menos convincente agora. "A pessoa certa", repetiu Marcos, fazendo aspas no ar. "Cara, você tem 34 anos e nunca teve um relacionamento sério que durasse. O problema não são as mulheres." As palavras cortaram fundo, principalmente porque Rafael sabia que havia uma exceção, Isabela. Mas ele havia destruído aquele relacionamento com suas próprias mãos 2 anos atrás. "Vocês querem apostar?" disse Rafael, o orgulho ferido falando mais alto que a razão. "Querem ver se eu consigo me casar?" Os amigos riram ainda mais alto. "Apostar o quê?" perguntou Marcos. "Que você vai conseguir enganar alguém para casar com você?" A provocação foi a gota d'água. Rafael olhou para as imponentes portas de mogno do salão e, sem pensar, disse as palavras que mudariam sua vida. "A próxima mulher que passar por aquela porta", disse Rafael apontando para a entrada, "eu me caso com ela." O silêncio foi instantâneo. Todos os amigos pararam de rir e o encararam incrédulos. "Você está falando sério?" perguntou André. "Completamente sério", respondeu Rafael, mesmo sabendo que estava sendo imprudente. "Podem anotar. Vou me casar com a primeira mulher que entrar por aquela porta." "Isso é loucura, cara", disse Marcos, mas havia admiração em sua voz. "E se for uma mulher casada? E se for alguém completamente inadequada?" Rafael deu de ombros, fingindo uma confiança que não sentia. "Então vou ter que dar um jeito de conquistá-la mesmo assim." Os amigos se entreolharam, percebendo que Rafael estava falando sério. A tensão no ar era palpável. Eles ficaram observando a porta por alguns minutos, todos em silêncio. Rafael começou a se arrepender da aposta idiota, mas seu orgulho não permitia que ele voltasse atrás. "Quanto tempo vamos esperar?" perguntou André. "O tempo que for necessário", respondeu Rafael, tentando soar determinado. "Uma aposta é uma aposta." Naquele momento, as portas de mogno começaram a se abrir lentamente. E então, ela entrou. Rafael sentiu o mundo parar ao seu redor. Não era uma estranha qualquer. Era Isabela, sua ex-namorada, a mulher que ele havia traído e perdido há 2 anos. Ela usava um vestido azul marinho elegante, seus cabelos castanhos soltos sobre os ombros. Mas havia algo diferente nela. Uma confiança, uma força que não existia antes. Rafael congelou e com ele todos os seus amigos. Os amigos de Rafael se entreolharam com expressões que misturavam diversão e constrangimento. Todos conheciam a história. Sabiam que Rafael havia traído Isabela com a melhor amiga dela, destruindo não apenas o relacionamento, mas também uma amizade de anos. "Cara", sussurrou Marcos, "de todas as mulheres do mundo." André tentou conter uma risada nervosa. "Isso vai ser interessante", murmurou. Isabela entrou no salão com a postura de quem havia aprendido a valorizar a si mesma. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem Rafael, mas não houve reconhecimento em seu olhar. Ou pelo menos, ela fingiu muito bem que não o havia visto. Ela se dirigiu diretamente ao bar, ignorando completamente a mesa onde ele estava sentado.
Rafael sentiu o sangue subir à cabeça. Ela nem te viu, comentou André, mal conseguindo esconder o sorriso. Ou está fingindo, acrescentou Marcos. Cara, acho que você vai ter que trabalhar dobrado para essa conquista. Os risos baixos dos amigos fizeram Rafael se levantar bruscamente. Ela me viu sim, disse ele ajustando a gravata. Só está se fazendo de difícil. Mas no fundo, ele sabia que não era fingimento. Rafael se aproximou do bar onde Isabela pedia um drink. Isabela, disse ele, tentando soar casual. Ela se virou lentamente, como se estivesse sendo incomodada por um estranho. Desculpe, você está falando comigo? Perguntou ela com uma frieza que cortou como gelo. Rafael ficou desconcertado. Sou eu, Rafael, disse ele como se ela pudesse ter esquecido. Ah, foi tudo que ela respondeu, virando-se de volta para o bar. Como você está? Insistiu Rafael, não acreditando na indiferença dela. Bem, respondeu Isabela secamente, sem olhar para ele. Muito bem, na verdade. Ela pegou seu drink e começou a se afastar. Espera, disse Rafael seguindo-a. Podemos conversar? Não vejo necessidade, respondeu ela continuando a caminhar. Não temos nada para conversar. A frieza em sua voz era como uma parede de gelo. Rafael voltou para a mesa, o rosto vermelho de constrangimento. Os amigos o observavam com expressões divertidas. E aí, conquistador? Perguntou Marcos, mal contendo a risada. Como foi a conversa? Ela está só se fazendo de difícil, disse Rafael, tentando manter a dignidade. Mulheres gostam de jogo de sedução. André gargalhou. Cara, aquilo não foi jogo de sedução. Foi um iceberg te afundando. Vocês não entendem, disse Rafael, bebendo o uísque de uma vez. Isabela sempre foi teimosa. Ela vai ceder. Rafael, disse Marcos, tentando ser sério. Talvez seja melhor você escolher outra mulher. Qualquer outra mulher. Não, respondeu Rafael determinado. A aposta foi clara. A primeira mulher que entrasse pela porta. E eu vou cumprir. Mas no fundo não era mais sobre a aposta. Era sobre seu orgulho ferido. Rafael se levantou novamente e foi até onde Isabela conversava com outras pessoas perto da janela. Isabela, por favor, só 5 minutos, disse ele, interrompendo a conversa dela. Ela se virou para ele com uma expressão de aborrecimento. Desculpem, disse ela para as outras pessoas. Parece que tenho alguém me incomodando. As pessoas riram discretamente, e Rafael sentiu o rosto pegar fogo de vergonha. Isso foi desnecessário, disse Rafael quando ficaram sozinhos. Desnecessário é você me incomodar, retrucou Isabela. Eu vim aqui para me divertir, não para reviver o passado. Isabela, eu sei que cometi erros, começou Rafael, mas ela o interrompeu. Erros? Você chama de erro me trair com minha melhor amiga? Sua voz estava controlada, mas havia fogo em seus olhos. Posso explicar, disse Rafael desesperado. Não há nada para explicar, respondeu Isabela. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. E minha escolha é não ter você na minha vida. Ela começou a se afastar novamente, mas Rafael a seguiu. Isabela, por favor, me dá uma chance de... De quê? De me machucar novamente? Ela parou e o encarou. Obrigada, mas dispenso. Rafael voltou para a mesa mais uma vez, e desta vez os amigos não conseguiram conter as gargalhadas. Cara, você está sendo humilhado publicamente, disse André. Talvez seja a hora de admitir a derrota. Eu não desisto, disse Rafael, mas sua voz soava menos convincente. Ela ainda me ama, só está com raiva. Rafael, disse Marcos, tentando ser sério. Ela não está com raiva. Ela te superou. Há uma diferença. Não, insistiu Rafael. Ninguém supera um amor como o nosso assim. André balançou a cabeça. Cara, você destruiu esse amor. Ela reconstruiu a vida dela sem você. Mas Rafael não queria ouvir. Seu orgulho não permitia que ele aceitasse que Isabela havia seguido em frente. Determinado a não desistir, Rafael esperou Isabela sair do banheiro. Precisamos conversar, disse ele, bloqueando o caminho dela. Saia da frente, disse ela, sem demonstrar medo, apenas aborrecimento. Não até você me ouvir, insistiu Rafael. Está bem, disse Isabela, cruzando os braços. Fale, você tem 30 segundos. A frieza em sua voz era desconcertante. Eu te amo, disse Rafael, jogando todas as cartas na mesa. Sempre te amei. O que aconteceu há 2 anos foi um erro terrível, mas meu amor por você nunca mudou. Isabela o encarou por um momento,
E Rafael teve esperança de que suas palavras tivessem tocado o coração dela. Mas então, ela sorriu. Um sorriso frio e sarcástico. Que romântico, disse ela. Seus 30 segundos acabaram. Isabela passou por ele como se fosse um móvel no caminho. Rafael ficou parado, atordoado pela indiferença dela. Quando voltou para a mesa, os amigos estavam em silêncio. Cara, disse Marcos gentilmente. Talvez seja a hora de aceitar que acabou. Não acabou, disse Rafael, mas sua voz estava trêmula. Ela só precisa de tempo para processar. 2 anos não foram tempo suficiente? Perguntou André. Rafael passou o resto da noite observando Isabela de longe. Ela ria, conversava, dançava. Parecia genuinamente feliz. E em nenhum momento olhou na direção dele. Era como se ele fosse invisível, como se não existisse. A realização de que ela havia realmente seguido em frente, de que ele não significava mais nada para ela, foi como um soco no estômago. Quando Isabela se preparava para sair, Rafael fez uma última tentativa. Isabela, disse ele, alcançando-a na porta. Posso te levar para casa? Ela se virou para ele com uma expressão de incredulidade. Você está brincando comigo? Não, estou falando sério, disse Rafael. Quero conversar com você, explicar. Rafael, ela o interrompeu. A resposta é não, para tudo. Sempre será não. Por quê? Perguntou Rafael desesperado. Porque você não merece nem meu tempo, nem minha atenção, nem meu perdão. Respondeu Isabela com uma calma assustadora. Você teve sua chance comigo e a desperdiçou da pior forma possível. Agora eu tenho uma vida nova, sem você. Cada palavra era como uma facada no coração de Rafael. Isabela, por favor. Boa noite, Rafael, disse ela, saindo do clube. Rafael voltou para a mesa derrotado. Os amigos o observavam com uma mistura de pena e diversão. Cara, isso foi doloroso de assistir, disse André. Ela te destruiu, acrescentou Marcos. Talvez seja melhor você esquecer essa aposta e partir para outra. Não, disse Rafael, com uma determinação que surpreendeu até a ele mesmo. Vou reconquistar ela, custe o que custar. Nos dias seguintes, Rafael descobriu onde Isabela trabalhava. Ela havia aberto sua própria empresa de consultoria em marketing digital e estava indo muito bem. Ele apareceu no escritório dela com flores. Não aceito flores de estranhos, disse ela para a recepcionista sem nem olhar para Rafael. Pode jogar no lixo. Rafael ficou parado na recepção, segurando as flores rejeitadas, sentindo-se um idiota. Rafael tentou ligar para Isabela, mas descobriu que ela havia bloqueado seu número. Tentou mandar mensagens por redes sociais, mas ela o bloqueou lá também. Era como se ela tivesse apagado completamente a existência dele de sua vida. A frustração de Rafael crescia a cada tentativa fracassada de contato. Ele não estava acostumado a ser ignorado dessa forma. Determinado a falar com ela, Rafael descobriu que Isabela frequentava uma academia específica. Ele se matriculou imediatamente e apareceu lá no horário que sabia que ela estaria. Quando Isabela o viu na esteira ao lado da dela, ela simplesmente desligou o equipamento e foi embora, sem dizer uma palavra. Rafael a seguiu, mas ela entrou no vestiário feminino, onde ele não podia ir. Isso é assédio, disse Isabela quando saiu do vestiário e encontrou Rafael esperando. Você está me seguindo. Não estou seguindo, mentiu Rafael. Só quero conversar com você. E eu já deixei claro que não quero conversar com você, respondeu ela. Se continuar me incomodando, vou chamar a segurança. A ameaça era real, e Rafael sabia disso. Rafael mudou de estratégia. Descobriu que Isabela frequentava um café específico todas as manhãs antes do trabalho. Ele começou a aparecer lá, sempre tentando encontrá-la por acaso. Mas Isabela não era idiota. Na terceira vez que isso aconteceu, ela se levantou e foi embora assim que o viu. Na quarta vez, ela nem entrou no café. Deu meia volta quando o viu pela janela. Frustrado com as constantes rejeições, Rafael decidiu tentar uma abordagem diferente. Ele enviou um buquê de flores para o escritório de Isabela com um cartão. Sinto muito por tudo. Só quero uma chance de me explicar. A resposta veio no mesmo dia. As flores foram devolvidas para ele com um bilhete. Não insista. A resposta sempre será não. Rafael procurou ajuda de amigos em comum, mas descobriu que Isabela havia cortado relações com qualquer pessoa que ainda mantivesse contato com ele. Ela havia literalmente apagado Rafael de sua vida.
junto com qualquer coisa que pudesse lembrá-la dele. A determinação dela em evitá-lo era impressionante e, ao mesmo tempo, devastadora para o ego de Rafael. Desesperado, Rafael tentou uma abordagem mais dramática. Apareceu no prédio onde Isabela morava e ficou esperando na portaria. Quando ela chegou e o viu, chamou o porteiro. "Este homem está me incomodando", disse ela. "Por favor, não deixem ele subir e, se ele continuar aqui, chamem a polícia." Rafael foi obrigado a sair, humilhado mais uma vez. A situação estava ficando insustentável. Rafael estava obcecado em reconquistar Isabela, mas cada tentativa resultava em uma rejeição mais fria que a anterior. Seus amigos começaram a se preocupar com ele. "Cara, você está parecendo um maluco", disse Marcos. "Ela deixou claro que não quer nada com você. Talvez seja a hora de aceitar isso." Mas Rafael não conseguia aceitar. Foi então que Rafael decidiu mudar completamente de estratégia. Em vez de perseguir Isabela diretamente, ele começou a trabalhar em si mesmo. Procurou um terapeuta para entender por que havia traído a mulher que amava. "Preciso me tornar o homem que ela merece", disse ele na primeira sessão. "Preciso provar que mudei." Era o primeiro passo de uma jornada de autodescoberta. Rafael também começou a fazer trabalho voluntário em uma ONG que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Ouvindo as histórias daquelas mulheres, ele começou a compreender a dimensão da dor emocional que havia causado a Isabela. "Traição é uma forma de violência emocional", disse uma das coordenadoras. "Deixa cicatrizes que às vezes nunca cicatrizam." As palavras ecoaram em sua mente. Meses se passaram sem que Rafael tentasse contato direto com Isabela. Ele se concentrou em sua terapia, no trabalho voluntário e em se tornar uma pessoa melhor. Foi durante uma palestra sobre empreendedorismo feminino que ele a viu novamente. Isabela estava na plateia, e quando seus olhos se encontraram, ela não desviou o olhar imediatamente como costumava fazer. Após a palestra, Rafael se aproximou cautelosamente. "Oi", disse ele simplesmente. Isabela o encarou por um momento antes de responder. "Oi." Não era muito, mas era mais do que ela havia falado com ele em meses. "Como você está?", perguntou Rafael. "Bem", respondeu ela, mas desta vez não saiu correndo. "E você?" "Melhor", disse Rafael. "Muito melhor. Ouvi dizer que você está fazendo trabalho voluntário", disse Isabela, surpreendendo Rafael. "Como você soube?", perguntou ele. "As notícias se espalham", ela respondeu. Rafael assentiu. "Estou tentando ser uma pessoa melhor", disse ele. "Aprender com meus erros." Isabela o estudou por um momento. "Isso é bom", disse ela finalmente. "Isabela", disse Rafael, reunindo coragem. "Eu sei que não mereço, mas você aceitaria tomar um café comigo? Só para conversarmos?" Isabela hesitou por um longo momento. Rafael podia ver a batalha interna acontecendo em seus olhos. "Um café", disse ela finalmente, "em local público. E se você tentar alguma coisa, eu vou embora." Rafael assentiu rapidamente. "Claro, quando você quiser." Eles se encontraram 2 dias depois em um café movimentado no centro da cidade. Rafael chegou primeiro e esperou nervosamente. Quando Isabela apareceu, ele se levantou automaticamente. "Obrigado por vir", disse ele. "Não sei por que vim", respondeu ela sentando-se. "Talvez curiosidade." Eles pediram café e ficaram em silêncio por um momento, o peso do passado pairando entre eles. "Você disse que está tentando ser uma pessoa melhor", disse Isabela finalmente. "O que isso significa exatamente?" Rafael respirou fundo. "Significa que comecei terapia para entender por que fiz o que fiz. Significa que estou trabalhando com mulheres que sofreram traumas emocionais para entender a dor que causei a você. Significa que estou tentando me tornar o homem que deveria ter sido desde o início." Isabela o escutou em silêncio, seus olhos estudando cada expressão do rosto dele. "E por que está fazendo isso?", perguntou ela. "Por mim? Para me impressionar?" "Não", respondeu Rafael honestamente. "Estou fazendo por mim, porque percebi que o homem que eu era não merecia seu amor. E se um dia talvez você me der uma segunda chance, quero ser digno dela." "Rafael", disse Isabela, sua voz mais suave, "você me machucou muito. Não foi só a traição, foi a forma como você desapareceu depois, como se eu não valesse nenhuma explicação." Rafael sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. "Eu sei", disse ele, "e não tenho desculpas para isso. Fui covarde."
Sabia que havia estragado tudo e não tive coragem de enfrentar o que havia feito. Você tem ideia do que passei? Perguntou Isabela, sua voz tremendo ligeiramente. Meses de terapia para conseguir confiar em alguém novamente. Noites sem dormir, me perguntando o que havia de errado comigo. Rafael sentiu o coração se despedaçar. Nunca houve nada de errado com você, disse ele. O problema sempre fui eu. Minha imaturidade, meu egoísmo, minha incapacidade de valorizar o que tinha. Eles conversaram muito. Rafael contou sobre sua jornada de autodescoberta, sobre as lições que havia aprendido na terapia e no trabalho voluntário. Isabela falou sobre como havia reconstruído sua vida, como havia aprendido a se amar novamente. Quando se despediram, havia algo diferente no ar. Não perdão, mas talvez a possibilidade de um. Nos meses seguintes, Rafael e Isabela começaram a se encontrar ocasionalmente, sempre em locais públicos, sempre com limites claros estabelecidos por ela. Rafael respeitava cada regra, cada limite. Ele havia aprendido que reconquistar a confiança de alguém era um processo lento e delicado, que não podia ser forçado ou apressado. Um dia, Isabela surpreendeu Rafael. Quero conhecer seu trabalho voluntário, disse ela. Rafael ficou nervoso. Ele não havia contado sobre o trabalho para impressioná-la, e agora temia que ela pensasse que era tudo encenação. Mas quando ela viu como ele interagia com as mulheres da ONG, como ele genuinamente se importava com suas histórias, algo mudou em seus olhos. Você realmente mudou, disse Isabela naquela noite quando saíam da ONG. Não completamente, admitiu Rafael. Ainda tenho muito trabalho a fazer em mim mesmo, mas estou tentando ser o homem que você sempre mereceu. Isabela parou de caminhar e se virou para ele. Rafael, disse ela, eu te perdoo. As palavras atingiram Rafael como um raio. Não significa que esqueci, continuou Isabela, ou que a dor desapareceu completamente, mas significa que estou pronta para seguir em frente. E talvez esteja pronta para tentar novamente. Devagar. Rafael sentiu lágrimas de alívio e gratidão escorrerem por seu rosto. Obrigado, sussurrou ele. Você não vai se arrepender. Eles recomeçaram lentamente, construindo uma nova relação sobre as bases da confiança reconquistada e do amor. Rafael continuou sua terapia e seu trabalho voluntário, não mais para impressionar Isabela, mas porque havia se tornado parte de quem ele era. Isabela, por sua vez, aprendeu a confiar novamente, mas desta vez com os olhos bem abertos. Um ano depois de se reencontrarem naquela palestra, Rafael decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele planejou cuidadosamente o pedido de casamento, não com gestos grandiosos, mas de forma íntima e significativa. Escolheu a ONG onde trabalhavam juntos como voluntários, cercados pelas mulheres que haviam se tornado suas amigas e que conheciam toda a história deles. Isabela, disse Rafael, ajoelhando-se no meio do salão da ONG, você me ensinou o verdadeiro significado do amor, do perdão e da redenção. As mulheres ao redor começaram a chorar, sabendo o quanto aquele momento significava para ambos. Você me fez querer ser um homem melhor e agora quero passar o resto da vida provando que mereço seu amor. Mas antes de te pedir em casamento, continuou Rafael, preciso te contar algo. Isabela franziu a testa preocupada. Lembra daquela noite no clube quando nos reencontramos? Ela assentiu. Eu estava lá com meus amigos e eles estavam me provocando sobre não ser casado. No meu orgulho ferido, eu fiz uma aposta idiota. O coração de Isabela começou a acelerar. Eu disse que me casaria com a primeira mulher que entrasse pela porta, confessou Rafael. E essa mulher foi você. Isabela ficou em silêncio processando a informação. Mas quero que saiba, continuou Rafael rapidamente, que no momento em que te vi, a aposta deixou de importar. Tudo que importava era ter você de volta na minha vida. Você está me dizendo, disse Isabela lentamente, que tudo isso começou por causa de uma aposta? Começou por causa de uma aposta, admitiu Rafael, mas continuou por causa do amor. Amor verdadeiro que me fez querer ser digno de você. Isabela o encarou por um longo momento, e Rafael temeu ter arruinado tudo com sua honestidade. Então Isabela sorriu. Não um sorriso amargo, mas um sorriso genuíno, de quem encontra humor na ironia da vida. Então o destino usou seu orgulho contra você para nos reunir novamente? Perguntou ela. Rafael sorriu aliviado. Parece que sim.
E você me contou isso agora, arriscando perder tudo? Exatamente. Rafael, disse Isabela, ajudando-o a se levantar. A resposta é sim. O salão explodiu em aplausos. Sim, eu quero me casar com você. Não pelo homem que você era, mas pelo homem que se tornou. Eles se beijaram ali mesmo, cercados pelas pessoas que haviam testemunhado sua jornada de redenção e crescimento. O casamento foi realizado em um local simples, mas cheio de significado para ambos. Durante os votos, Rafael prometeu: prometo te amar todos os dias, te respeitar sempre e nunca mais dar motivos para você duvidar do meu amor. Isabela prometeu: prometo confiar em você, apoiar seu crescimento e construir junto com você um amor ainda mais forte. Na festa, Marcos fez um discurso emocionante. Quem diria que uma aposta idiota levaria a uma história de amor tão bonita? Rafael, você provou que é possível mudar, crescer e se tornar digno do amor de alguém especial. Anos mais tarde, Rafael e Isabela se tornaram conselheiros de casais, ajudando outros a navegarem pelas águas turbulentas dos relacionamentos. Sua história se espalhou como exemplo de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, desde que haja arrependimento genuíno, mudança real e disposição para perdoar. Sabe o que aprendi? Rafael costumava dizer que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Minha aposta idiota me custou 2 anos longe da mulher que amo, mas também me forçou a me tornar o homem que ela merecia. Isabela sempre acrescentava: e eu aprendi que o perdão não apaga o passado, mas constrói um futuro melhor. Em uma tarde ensolarada, 5 anos após o casamento, Rafael e Isabela caminhavam de mãos dadas pelo parque onde costumavam passear quando estavam reconstruindo sua relação. Você se arrepende de ter me dado uma segunda chance? Perguntou Rafael. Nunca, respondeu Isabela sorrindo. Você provou que as pessoas podem mudar quando realmente querem. E você se arrepende da aposta? Perguntou Isabela provocativa. Rafael riu. Como posso me arrepender de algo que me trouxe de volta para você? Foi a melhor aposta que já fiz, mesmo tendo perdido ela no momento em que a fiz. Você não perdeu, corrigiu Isabela. Você ganhou algo muito melhor que uma aposta. Eles pararam em frente ao lago onde decidiram reatar o namoro, meses antes do casamento. Sabe o que mais me impressiona na nossa história? Disse Isabela. O quê? Perguntou Rafael. É que você teve a coragem de me contar sobre a aposta no dia do pedido de casamento. Arriscou tudo pela honestidade. Aprendi que um relacionamento sem honestidade não vale nada, respondeu ele. E eu aprendi que o perdão é libertador, disse Isabela. Não só para quem é perdoado, mas para quem perdoa. Eles se beijaram ali, no mesmo local onde haviam selado sua reconciliação, sabendo que haviam construído algo mais forte e verdadeiro que o que tinham antes. Era um amor testado pela adversidade e fortalecido pela superação. Quando voltaram para casa naquela tarde, encontraram uma carta de uma das mulheres da ONG onde trabalhavam. Vocês me deram esperança, dizia a carta. Vendo como vocês superaram a traição e reconstruíram o amor, eu acredito que também posso superar meus traumas e amar novamente. Rafael e Isabela se entreolharam, sabendo que sua história havia transcendido suas próprias vidas. E assim, chegamos ao fim desta jornada extraordinária de Rafael e Isabela. Uma história que nos mostra que o amor verdadeiro pode superar até mesmo traições mais dolorosas e o orgulho ferido. Eles nos ensinam que mudança genuína é possível, que o perdão pode ser libertador. Já viveu uma situação onde precisou lutar contra a indiferença total de alguém que amava? Ou talvez você tenha sido a pessoa que precisou criar muros de proteção após ser profundamente machucada? A história de Rafael nos mostra que a mudança real exige mais que palavras. Exige humildade, persistência e uma transformação genuína de caráter. Você acredita que é possível reconquistar alguém que te rejeitou completamente? Já teve que reconstruir a confiança após uma traição? Compartilhe nos comentários sua história. Ela pode inspirar alguém que está passando por uma situação similar e precisa de esperança para acreditar que é possível recomeçar. Se esta história de redenção, orgulho ferido e amor reconquistado tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos muitas outras histórias sobre segundas chances, perdão e o poder transformador do amor esperando por você.
E se conhece alguém que precisa acreditar que é possível mudar e ser perdoado, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente a mensagem de esperança que essa pessoa precisa ouvir hoje.